Cristina, o presidente Lula, eu estava retomando aqui, várias autoridades começaram a falar sobre o bolsonarismo, sobre investigação contra o Jair Bolsonaro. O Lula também falou. E segunda-feira, a gente sabe, tem o 8 de janeiro, e aí vai haver um grande ato em Brasília, relembrando e repudiando o golpismo de 8 de janeiro. Eu já vou passar para você comentar. Vamos só ver o que o Lula falou sobre o 8 de janeiro, sobre os militares, sobre o Bolsonaro. Olha aí, foi numa fala aqui registrada pelo Globo. Abre aspas. Tinha havido aquela atuação canalha, diz o Lula, que envolveu inclusive gente de Brasília, quando tacaram fogo em ônibus no dia em que eu fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo a eles, queimando ônibus, carros, e a polícia acompanhando sem fazer nada, diz o Lula, sobre aquele episódio ainda em dezembro, dia 12 de dezembro, se eu não me engano. E segue o Lula falando sobre o golpismo. Havia, na verdade, diz o presidente, um pacto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de Brasília, Ibanez, e a polícia, tanto a do Exército quanto a do DF, Distrito Federal. Isso havia, inclusive, com policiais federais participando. Ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. Então, é o Lula chamando aí na responsabilidade o Jair Bolsonaro e também o governador, né? O Ibanez, o governador do Distrito Federal, é citado pelo Lula. Agora, o presidente foi bem duro, mas poupou os militares, né? A Cristina não citou os militares. Como é que você está avaliando isso às vésperas desse ato do 8 de janeiro? Rodrigo, são várias coisas importantes aí para a gente tentar juntar tudo, né? Montar esse quebra-cabeças de todas essas declarações que a gente tem lido e ouvido nos últimos dias, e eu estava ouvindo seus últimos comentários aqui antes de entrar. E exatamente esse é o ponto que mais me chama a atenção, né? O fato, como você já ressaltou, do Lula não ter mencionado militares das Forças Armadas, mas tentar localizar, né, a omissão naquele dia, tanto no dia 12 quanto depois, no 8 de janeiro, eu já chego lá, né, como omissão das forças policiais do Distrito Federal, sob o comando de Anderson Torres e do governador Ibanez. Então, o Lula não fala dos militares, das Forças Armadas aí no dia 12, mas eu já adianto aqui, quando eu falo do 8 de janeiro e de declarações recentes, eu estou me referindo, por exemplo, né, a uma entrevista do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, encarregado da investigação sobre os atos golpistas do dia 8, em que ele menciona o oferecimento de denúncia contra oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, mas com relação aos militares, o Ministério Público, pelo menos até agora, não foi capaz de avançar nas investigações e de oferecer denúncia também, né? Ele, inclusive, ele dá uma cutucada na Polícia Federal, critica uma oitiva coletiva que foi feita, que a Polícia Federal fez com militares das Forças Armadas. Essa é a entrevista a que eu estou me referindo. Agora, ele critica a atuação da Polícia Federal nesta investigação com relação às Forças Armadas, aos militares, não às Forças Armadas, aos militares que tiveram alguma participação, mas ele próprio, o subprocurador, ele fala em algum momento, eu até destaquei isso aqui, ele diz, claro, que ele tem que investigar e ele tem que ter provas, porque ele não atua como na Lava Jato, né? Tanto é que essa é a manchete aí da Folha. É muito importante isso, sim. Mas aí ele fala também, né, que ele só pode oferecer denúncia se ele tiver provas com relação àqueles militares que claudicaram naqueles eventos. Ora, não teve nenhum militar que claudicou coisa nenhuma, né? Ou os militares e todos os envolvidos nos atos golpistas participaram efetivamente, de alguma forma, e aí você tem como, se tiver provas, você tem como oferecer uma denúncia, ou não tem o que falar de claudicar. Claudicar, não existe tipo penal para claudicar, entende? Então, isso, para fechar, Rodrigo,
voltando ao cerne da tua pergunta, é isso que me chama muita atenção agora que está completando um ano no 8 de janeiro, né, que é exatamente não se mencionar claramente a responsabilidade, a participação de militares das Forças Armadas. Enquanto isso não for feito, Rodrigo, claramente, com os instrumentos legais de que as instituições dispõem, o 8 de janeiro de 2023 será um dia que não vai acabar. Ele não começa no dia 8 de janeiro de 2023, ele vem de uma longa preparação e ele não terminará enquanto todos os envolvidos, nos seus diferentes níveis de participação, forem punidos. Com relação aos militares das Forças Armadas, eu tenho sérias dúvidas de que isso acontecerá. Acho que estamos sentindo um cheiro de impunidade.